Juliette Freire se tornou um fenômeno ao participar do BBB 21. E um dos maiores motivos para isso tem tudo a ver com o caminho que ela escolheu trilhar, não só no reality, mas aparentemente na vida. Nesse vídeo te convido a repensar sobre caminhos e escolhas e como a Juliette mostrou que é possível escolher caminhos diferentes que talvez acabem trazendo mais dificuldades, mas ao mesmo tempo muito mais recompensas. Mas para entender melhor a trajetória da Juliette, a gente vai precisar voltar aonde tudo começa na vida de qualquer pessoa, lá na infância. Aliás, como é bom ser criança, né? Quando a gente é criança, a gente pode ser o que quiser. Pode ser super-herói, vilão, médico, astronauta, tudo que a gente imaginar. E mesmo assim, mesmo brincando de ser tantas coisas, no fim do dia a gente acaba sendo só a gente mesmo. Porque a criança pode ser 100% espontânea, sincera, autêntica. Quando a gente é criança, se a gente quer um abraço, a gente simplesmente abraça. E se a gente sentir vontade de dizer eu te amo, é só dizer. E se bater aquela tristeza, é só chorar. Sem medo, sem culpa. Por isso as pessoas dizem que as crianças são simples, puras e inocentes. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa liberdade de simplesmente ser quem a gente é, sabe? A cada bronca, a cada sermão, a cada experiência negativa, um novo muro vai sendo levantado nas nossas mentes. Antes, era legal brincar de ser astronauta, mas agora, você não tem mais idade para isso. Antes, era legal abraçar, beijar, falar eu te amo sempre que eu quisesse. Era fofo. Mas agora, você não pode mais ser bonzinho com todo mundo. Antes, quando eu ficava triste, as pessoas entendiam quando eu chorava. Agora, você precisa ter controle emocional. Não pode sair chorando por qualquer motivo. E isso vai moldando a gente dia após dia. Nossas famílias, amigos, professores e até desafetos vão apontando o caminho e mostrando como a gente deve se comportar de acordo com as situações. E assim a gente vai se padronizando, vai entendendo as regras, etiqueta, senso comum, empatia, conveniências e um monte de outras coisas que acabam sendo importantes para a gente sobreviver melhor ao mundo. Mas todo esse processo também traz um lado negativo, porque faz com que a gente vá se tornando uma grande colcha de retalhos. Para a gente cumprir todas as regras e padrões que a sociedade vai impondo, a gente vai perdendo uma grande parte da nossa essência. E aí, a cada situação, a gente vira uma coisa. Às vezes espontâneos, às vezes controlados, às vezes mostrando o que a gente sente, às vezes escondendo. Às vezes falando a verdade, às vezes meia verdade, às vezes verdade nenhuma. Tudo para agradar, ser aceito, ter amigos, ser validado pelos outros, enfim, seguir o padrão e as regras que a sociedade vai ensinando pra gente desde cedo, cancelando cada vez mais o nosso interior para dar lugar a tudo que é exterior. Mas será que esse é o melhor caminho? O caminho mais fácil é a gente ir perdendo a nossa essência cada vez mais para seguir o que a maioria pensa, mesmo que isso coloque a gente contra nós mesmos? Ou será que, na verdade, esse é o caminho mais difícil? Cada um segue seu caminho, tem a sua história, suas qualidades e seus defeitos. Juliette Freire, assim como a maioria dos brasileiros, tem uma história de muitas dificuldades. Veio de uma família humilde, com uma mãe semi-analfabeta, perdeu sua irmã aos 19 anos, lutou para cursar direito na faculdade
e apesar de advogada, trabalhou como maquiadora até conseguir entrar no reality. E foi através da maquiagem que conseguiu tudo que tinha até então. Juliette, ao contrário de muitas pessoas que prefeririam esconder suas origens ou evitar falar sobre as dificuldades que passou desde cedo, escolheu enfrentar seus monstros e traumas de uma maneira diferente, tendo orgulho da sua história. E esse é o primeiro ponto que faz a gente refletir sobre como ela escolhe trilhar um caminho diferente daquele que a maioria de nós escolheria. Esse orgulho de ser quem ela é faz com que, para Juliette, não importe o que as outras pessoas julguem ou pensem dela. Não importa se os outros querem colocá-la nos seus pódios ou não. Nada disso tira dela o orgulho que ela tem de tudo que viveu para chegar até aqui, das suas origens, de sua essência, de sua história. Por justamente escolher se amar e ter orgulho de quem é, de suas origens e de tudo aquilo que envolve a sua jornada, Juliette não sente a necessidade de bloquear a sua espontaneidade. Ela se sente confortável sendo justamente quem ela é, com suas qualidades, seus defeitos e tudo que tem direito. E por ser espontânea, não sente necessidade de mentir ou omitir para agradar ninguém. Por isso, geralmente, ela é muito sincera em todas as suas relações com as pessoas, mesmo com quem ela tenha menos contato. Essas duas características muito fortes em Juliette, a espontaneidade e a sinceridade, aliadas à autoconfiança de se sentir feliz simplesmente por se aceitar, acabam surpreendentemente causando um efeito negativo nas pessoas. Apesar de serem características positivas, muitas pessoas se assustam ao encontrar uma pessoa adulta que de alguma forma mantém certas qualidades que a gente está acostumado a encontrar mais nas crianças. É tão difícil encontrar um adulto assim hoje em dia, que tenta ser sincero e espontâneo o tempo todo, que se permite ser o que quiser e viver as coisas da maneira mais simples possível, sem criar muros ou barreiras para não desagradar ninguém, que quando a gente encontra, a reação de muita gente é justamente duvidar, achar que é falsidade, ou sentir medo e insegurança por não saber como lidar com uma pessoa assim. Como ficar perto de uma pessoa que pode me tirar do meu eixo? Do eixo que eu fui construindo minha vida inteira? O que responder quando essa pessoa de alguma forma quebrar as barreiras que eu escolhi levantar? E quando ela me perguntar algo que me deixe desconfortável, algo que eu queira esconder, como reagir a uma pessoa assim, que não segue as regras mais básicas do mundo adulto? Isso fez com que Juliette acabasse sendo rejeitada por muitos dentro do BBB. E ao se ver acuada, sem aliados, sem amigos, com a maioria duvidando dela, do seu caráter, das suas intenções, Juliette poderia ter escolhido vários caminhos. Os mais óbvios seriam deixar a frustração e a tristeza tomarem conta, se fechar ainda mais em seu mundo, se tornar uma pessoa insegura e medrosa e acabar ainda mais acuada e rejeitada. Ela poderia também deixar a raiva e o ódio tomarem conta e se tornar uma pessoa vingativa, malvada, com sede de vingança contra todos que a fizeram mal. E ela poderia ainda seguir um terceiro caminho mais parecido com o que falamos no início desse vídeo. O caminho que muitos de nós escolhemos fazer conforme vamos crescendo. Ela poderia ter tentado se adaptar às pessoas que a maltratavam, tentando compreender o que eles queriam que ela se tornasse. E assim, de uma forma completamente passiva e artificial, se transformar numa pessoa mais parecida com o que a sociedade queria que ela fosse. Seria como se tornar praticamente um robô que só pensa e age da forma mais conveniente possível para se adequar ao que os outros querem e tentar dessa forma sofrer menos. Mas não, Juliette não escolheu nenhum desses caminhos. Com muita resiliência, autocontrole e autoconfiança, Juliette não se perdeu de si mesma, mesmo quando tudo a empurrava para o abismo. Ela se manteve firme, se fazia lembrar constantemente de quem ela era, das características que a fazem ser quem ela é, da sua história, das suas origens, da sua essência, e escolheu um caminho que eu chamo de menos fácil, mas talvez o mais recompensador.
Se vendo praticamente forçada a escolher, Juliette escolheu simplesmente ser ela mesma e continuar sendo, mesmo que isso significasse ter que lidar com sofrimento, conflitos, confrontos de ideias, desconfiança e rejeição. Ela cantava as músicas que a faziam lembrar de quem ela era e do que ela acreditava. Em conversas, tentava trazer assuntos e histórias sobre a sua terra, suas origens, seus amigos e familiares, para que não se perdesse e sempre se lembrasse de onde veio, quem ela é e qual era o seu objetivo ali. Já que a maioria dos outros participantes diminuía, menosprezava ou desconfiava dela, ela mesma tentava se dar carinho e se acolher, ao tentar sempre que possível pontuar quais eram seus pontos fortes e suas características para que ela não caísse no erro de começar a se enxergar pelo olhar distorcido de quem a queria mal. E como Juliette é muito bem-humorada, ela também usava isso a seu favor, tentando a todo momento suavizar as situações com piadas, brincadeiras e descontração, o que também ajudava a tornar tudo mais leve, não só para ela, mas para quem estava ao seu redor também. Obviamente, Juliette, assim como qualquer outro ser humano, também tem seus defeitos. Ela não é perfeita e, graças à sua espontaneidade, os seus defeitos também são facilmente percebidos. Ela falava demais, interrompia bastante os outros participantes quando eles estavam falando e adorava dar palestrinha sobre praticamente qualquer coisa, o que a fazia ser vista como irritante e oportunista aos olhos de alguns participantes. E ela irritava ainda mais esses participantes porque se empenhava bastante para não deixar nenhum conflito mal resolvido. Juliette era incansável. Ela conversava com todo mundo, tentava resolver todo e qualquer conflito com qualquer pessoa, mesmo com quem ela menos tivesse afinidade, ou mesmo se a pessoa a maltratasse ou tentasse distorcer o que ela dizia. E apesar de sempre se posicionar com bastante firmeza e sinceridade, ela também tinha um jeito leve e flexível de conversar, além de uma boa dose de empatia. E sem falar que se precisasse, ela também assumia que errava e se permitia mudar de opinião, sem culpa. E muitos desses conflitos também foram causados pelo fato da Juliette não concordar com certas opiniões só porque a maioria pensava assim. E isso incomodava muito. Como assim ela discorda da gente? Mas todo mundo tá falando isso, como ela não concorda? O que eles não entendiam é que Juliette escolheu a si mesma, escolheu se amar, se respeitar e ser verdadeira consigo mesma antes de qualquer outra coisa. Antes de querer fazer parte de grupos, antes de querer ter amigos, antes de querer ser colocada no pódio de alguém, antes de querer qualquer coisa externa que não seja ser feliz consigo mesma e simplesmente se bastar. Juliette escolheu trilhar esse caminho que não é nada convencional e que com certeza traz muitos desafios e causa sentimentos negativos em muita gente. Gera conflito, gera desconfiança, gera incômodo, mas que no fim das contas é muito provável que traga paz de espírito e consciência tranquila a Juliette, por saber que ela é sincera consigo mesma e com todos ao seu redor. Além disso, é muito provável também que Juliette se sinta bem e feliz por se permitir ser espontânea, por se aceitar como ela é, consciente de seus defeitos e suas qualidades, e por não precisar da aprovação dos outros para ser feliz, simplesmente se bastando por ser livre. É um caminho que nos permite voltar a ser criança, podendo ser espontâneo, sincero e sem medo de demonstrar amor e fragilidade. Mas é ainda melhor que ser criança, porque combina essa pureza da infância com a experiência e a maturidade que a vida adulta nos traz. Juliette nos mostra que é possível escolher um caminho diferente, que parece ser muito mais difícil à primeira vista, mas que se torna cada vez mais fácil conforme a gente vai enxergando as recompensas que ele oferece. E você? Qual caminho você escolheu trilhar na sua vida? Você escolhe ser sempre sincero consigo mesmo e com os outros? Você se permite ser espontâneo? Se permite discordar do resto do mundo, mesmo que isso gere efeitos negativos para você? Você se aceita exatamente como é,
consciente de suas qualidades e defeitos? Você precisa da aprovação ou validação de alguém para ser feliz? Ou consegue se bastar e se sentir feliz simplesmente por ser livre, sem precisar de alguém ou algo para se sentir pleno? Se você se sentir confortável, te convido a deixar suas reflexões nos comentários. Prometo ler todas com muito respeito e carinho. E se você gostou desse vídeo, aproveite e também deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E que a gente nunca deixe de repensar sobre a gente mesmo, sobre o mundo, sobre a vida, sobre tudo. Até a próxima!